Ai, como será que seria a história de uma linda donzela escrita por um homem em meados do século XVIII? Vem comigo descobrir. Oi, pessoal, eu sou a Dani, esse é o Vontade de Ler e hoje nós vamos falar sobre um livro que é sim considerado um clássico do romance inglês, né? Pra quem não sabe, a minha graduação é em letras em inglês, então eu já fui para esse lado e muito por gostar da língua inglesa, mas também a parte da literatura, né? Que eu sempre fui apaixonada e a literatura inglesa sempre me chamou a atenção. Quando eu tava na graduação, eu lembro que a gente, quando entrou assim no romance inglês mesmo, ali da época romance vitoriano, a gente estudou as origens um pouco antes de chegar na época vitoriana, então a gente teve lá Goethe, né, e o romantismo germânico, aquela coisa trágica e tal. Aí nós tivemos a grande, que para mim é a grande a grande autora assim do romance inglês que mora no meu coração, que é a Jane Austen, para depois entrarmos ali no século XIX com as irmãs Brontë, que escreveram, então, né, a Emily, que escreveu O Morro dos Ventos Vivantes, a Charlotte, que escreveu Jane Eyre, e a Anne Brontë, que escreveu O Professor, por exemplo, né, entre outras obras ali, que todas escreveram, só citei as mais famosas. Mas aí nós tivemos também, eu tive contato com um autor, um homem, que aí nesse meio todo que já vinha, a gente não pode dizer que era dominado, porque não era, né? Essas mulheres que escreviam na época eram poucas e muitas vezes até tivemos outras que utilizaram pseudônimos, como George Eliot, por exemplo, que eu pretendo ainda ler e trazer aqui no canal também. Mas nós já tínhamos aí já se tem conhecimento de que existia um autor, homem, então, dessa época, que também resolveu se debruçar sobre personagens femininas, né? E dar protagonismo para essas mulheres, denunciando, de certa forma, a desigualdade que existia entre os gêneros, né, na sociedade vitoriana, na sociedade inglesa. E aí, na época da graduação, eu não cheguei a lê-lo, né? Eu tô falando de Thomas Hardy, então, que é esse autor inglês, escreveu títulos aí como O Jude, O Obscuro, O Retorno do Nativo, Longe deste Insensato Mundo, e hoje nós vamos falar sobre a obra dele, que talvez seja se não há uma, né, entre as mais famosas, que é Tess, ou Tess dos D'Urbervilles. E aí... preciso dizer para vocês assim que peguei o livro para ler com um sentimento, pensando que era uma coisa, e me surpreendi. E quero conversar com vocês um pouco sobre isso. É importante, então, mencionar todo esse contexto, né, para vocês entenderem que, assim, a gente tá falando aqui de um contexto onde as mulheres ainda eram vistas como aquela parcela da sociedade que tinha que ficar completamente submissa ao marido. Então a gente tem, como a gente já via em Jane Eyre, aquela preocupação das mulheres conseguirem um bom casamento, né, para assegurar um futuro ali, né, ter uma casa, enfim, criar sua família. Dificilmente as mulheres iam ter uma segurança se elas não casassem com alguém e tal. E essa mesma preocupação, apesar da Jane Austen ser antes, né, as histórias dela vieram antes das irmãs Brontë e aqui do Thomas Hardy, mas aqui a gente continuava ainda, né, com essa realidade. Também ele vai aproveitar e se utilizar de todo o contexto social da diferença, então, das pessoas que viviam nas cidades maiores, né, que tinham um contato mais com a cultura, erudição e as pessoas do campo, né? Ele traça alguns paralelos aqui também. Mas eu preciso dizer para você, já vou falar desde o início. Esse livro, eu fui pegar ele achando que talvez eu ia ter uma espécie de romance. Achou errado, otário? Porque, e logo eu, né, que não gosto tanto de romance. Tá bom. Mas os romances de época, eu gosto. Dessas autoras que eu já exemplifiquei, apesar de hoje, eu tenho certeza que se eu for reler, eu vou achar alguns problemas. Mas, assim, eu entendo, eu gosto e tal. Aqui eu achei vários problemas. Isso aqui pra mim foi uma leitura muito difícil. E essa resenha ela também foi muito difícil de eu conseguir colocar em palavras tudo o que eu senti. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu utilizei o meu Scooby quase que como
um mural, assim, sabe aquele histórico de leitura do Scooby? Eu fui jogando tudo que eu tava sentindo lá a cada capítulo, tá? A cada parte. Porque aqui nós vamos ter um romance que ele é dividido em 7 partes. E ele vai narrar, então, a vida da Tess, que vai começar como uma menina ali. Ela é a filha mais velha de uma família ali, agora eu não me recordo quantos filhos, filhas são. O pai dela é um homem que ele tem problemas com bebida, a mãe é aquela figura até meio estereotipada que a gente já via em Jane Austen, da mãe meio histérica e dramática e preocupada em arranjar um casamento para as filhas, né? E aí esse pai dela, ele vai descobrir que o sobrenome deles, que é Durbeyfield, ele meio que descende de uma linhagem de nobres ingleses que são os D'Urbervilles. E aí eles ficam sabendo que a alguns quilômetros ali existe uma propriedade onde ainda tem pessoas dessa família e eles decidem pegar e mandar a Tess pra lá. Né, bem aquela coisa, vai pra lá, vai que a gente dá sorte, né? Diz que nós somos parentes distantes e se apresenta, e vai que a gente dá sorte deles te chamarem pra trabalhar na casa, ou que tu conheça algum descendente, ou algo assim, bem naquela de jogar. A Tess, é importante dizer, ela é terminantemente contra, desde o início. Ela é uma moça, assim, que dentro das possibilidades ali da comunidade em que ela vive, ela trabalha, ela seja ajudando na casa ou na plantação ou cuidando dos animais. Ela é uma moça muito trabalhadora, ela ajuda a cuidar dos irmãos mais novos. E ela não tá preocupada nisso. Ela gostaria de se casar, talvez, futuramente, mas com alguém por quem ela se apaixonasse. Então, ela é terminantemente contra. Ela pede várias vezes para que a família não faça ela passar por isso. Ela se sente até envergonhada de ser colocada nessa posição, mas a família não quer nem saber e lá vai a Tess. Até aqui, a gente pode até dizer, beleza, tá bem assim dentro do que se costuma ler, né, nesses romances de época, assim, dessa mesma vibe, dessa mesma leva, digamos assim. E aí, quando ela vai, então, até essa propriedade, ela dá de cara, não com a senhora, né, que seria a dona ali do local, mas sim com um rapaz. E esse rapaz, já de cara, eu disse, vai dar merda, vai dar problema, tá? Só que eu não estava preparada para a magnitude desses problemas. Porque, veja bem, vindo assim da minha inocência, talvez ainda, né? Da minha inocência de ter lido os romances das autoras femininas que eu mencionei antes, eu não esperava que a coisa fosse ser no nível que começa a se transformar desse encontro dela com o Alec D'Urberville pra frente. Então, o Alec D'Urberville, ele é esse rapaz que ele se diz filho da dona ali da propriedade e que a mãe dele já tá muito adoentada, então ela não recebe ninguém. Só que já dá bem pra ver pela forma como ele olha pra Tess, como a própria Tess é descrita pelo autor o tempo todo. Isso é uma coisa que me incomodou muito também. Já vou comentar melhor sobre isso, mas assim, o gestual, a fala, o comportamento do cara, tu já vê que ele é um predador, tá? Ele tá ali já com segundas, terceiras e quartas e quintas intenções pra cima dela. E ela é uma moça inocente. A gente tem que pensar que ela nunca saiu daquela vida pacata e calma dela ali junto com a família e tal. Tem uma cena bem bonita no início do livro dela e as amigas dançando num festival de maio e tal. Faz parte, né, da cultura, assim, do pessoal do campo e tal. Eu acho que era em volta do Maypole, algo assim. Eu vou até procurar umas imagens pra pôr pra vocês entenderem melhor do que eu tô falando. Enfim, ela é essa moça, assim, inocente, ela é jovem e ela é muito bonita. E aí começam as questões problemáticas pra mim, porque o autor, pense bem, o nome do livro é Tess, tá? Ela é a protagonista. Porém, ela tem, como diria Hermione Granger, ela tem o desenvolvimento emocional, psicológico, a profundidade de uma colherinha, tá? Assim, o autor, ele vai nos apresentar aqui ao longo da história dois homens principais que vão cruzar o caminho da Tess. E esses dois homens, que aparecem bem menos do que ela e que não são os protagonistas, eles têm as suas personalidades, as suas motivações, as suas ações muito mais embasadas e justificadas, etc, etc, do que ela, que é a protagonista. A todo tempo,
o autor se reserva a mencionar o quanto a Tese é bonita e o quanto essa beleza dela acaba meio que sendo a maldição dela. Porque ela chama demais atenção por onde ela passa. Ele fala o tempo todo dos lábios vermelhos e da pele branca. É quase a descrição da Branca de Neve. Então ela é muito bonita e ela sempre acaba chamando atenção por onde ela passa. E isso é o que vai... isso é quase como se fosse o pecado dela, como se ela tivesse culpa disso. Porque aí, coitado, os homens não conseguem se segurar perto dela, não é mesmo? Então, assim, começam aí os problemas, tá? E antes que alguém venha dizer que eu não entendi a crítica ou que eu não entendi, fica até o fim do vídeo que eu vou explicar por que eu entendi sim e por que continua sendo problemático. Tá? Enfim, ela vai então até essa propriedade, vai se encontrar com o Alec e ele vai convidá-la para trabalhar ali. Ela volta para casa dela, avisa os pais ficam eufóricos e ela já diz que ela sentiu uma certa... Ela não tá afim, não tá, mas né, a família terminantemente não, você vai porque já pensou. Se você consegue seduzir ele, arranjar um casamento, aí a nossa família tá feita. O pai dela já começa a cantar pros quatro ventos na cidade que eles são D'Urbervilles, que eles são descendentes de nobres, papapá, né, fazendo maior festa. E a menina lá começa a trabalhar na propriedade, o Alec, ele dá meio que uma casinha ao lado ali, enfim, ela não quer morar lá dentro da casa deles. E aí ela começa a trabalhar lá. Só que o que vai acontecer? Tem esse relacionamento super forçado entre eles, não é romântico, tá? Não é aquele relacionamento de amor romântico em nenhum momento. Se alguém lê isso aqui e pensou em algum momento que podia ser um romance romântico, eu sugiro que procure uma terapia, porque não é, tá? O cara é um pé no saco mesmo, ele é abusivo, ele é tóxico, todas essas coisas modernas que a gente fala, só pra dizer que, assim, não é legal, tá? E aí, ok, vai ter uma determinada cena onde vai acontecer uma determinada coisa, isso não vou mencionar, mas acredito que vocês já estejam imaginando do que se trata. E que também não é um spoiler, porque já é bem no início da história. E aí, a partir dessa determinada coisa trágica que vai acontecer na vida dela, já seria o suficiente pra gente pensar assim, não, o autor já colocou o ponto dele, né? Como é que ela vai se reerguer a partir disso? Porque é uma coisa que abala demais, é um marco na vida de qualquer mulher. Como é que ela vai sair disso? Mas não. Não bastou isso pro Thomas Hardy aqui, pro nosso autor. Ele vai, a partir dali, transformar a vida desta mulher em um calvário. Porque a quantidade de coisa ruim que vai acontecer com ela começa a se empilhar. E a cada página tu vai lendo, e esse mérito o autor tem, de conseguir deixar a gente curioso, porque a gente quer ler mais pra ver quando é que resolve. E, cara, não resolve, só piora. Então, assim, se você... Vou contar a minha experiência. Eu estava lendo um outro livro, nada a ver, tá? Tava lendo um livro que até já tem vídeo aqui no canal, é uma fantasia, uma distopia, da Octavia Butler. Vou deixar o vídeo aqui. Tava achando meio pesado. E se vou dar um tempo, vou pegar ali o Thomas Hardy, que tava na minha meta de leitura. E assim, foi o maior erro que eu cometi, por causa que eu peguei um livro que tava sendo doído e com várias questões assim fortes para ler e peguei um que eu acho que foi quase pior. Então, assim, gente, não peguem este livro levianamente achando que vai ser romântico e vai ser ali na linha de Jane Austen, como eu estava mencionando, ou mesmo das Irmãs Brontë, tá? Que apesar de ter momentos trágicos, a gente tem o quê? Tem sempre protagonistas que vão, em algum momento, mostrar a sua força, a sua independência. A própria Jane Austen usava muito da ironia para apontar os defeitos da sociedade, mas de uma forma que não ficasse tão pesada. Aqui não, o Thomas Hardy ele vem para dar um soco no estômago, tá? E muitas vezes a gente não... Eu mesmo ficava na dúvida. Até que ponto ele tá realmente só querendo fazer esse serviço de mostrar os problemas e ele não tá, ao mesmo tempo, explorando demais isso, sabe? Sendo realmente explorativo mesmo, sabe? Em cima do problema. Porque assim, vai se amontoar os problemas na vida dela, como eu coloquei. E a partir dessa primeira tragédia que acontece na vida dela, ela volta para casa e ela vai ser o resto do livro, o tempo inteiro, constantemente julgada por todas as pessoas. E eu falo todas mesmo, ela não tem um minuto de paz, essa menina, coitada. Ela vai ser julgada pela família,
a própria mãe que vai vir pra cima dela com alguns discursos de que a vida é assim mesmo, que isso acontece mesmo com as mulheres e papapá, e que ela que pare de se vitimizar. E quando acontece uma segunda coisa ali, fruto, né, desse primeiro problema, hã, o pai não dá atenção e tal, ela não aguenta mais aquela situação na casa dela, ela junta as coisas dela e vai morar em outro lugar, onde ela consegue um trabalho no campo, então lá a gente vai ter conhecimento de como vivem as outras mulheres simples e que de certa forma também são meio que rejeitadas pelas suas famílias ou algo assim, ou que precisam realmente trabalhar, seja pelo motivo que for, né? São exploradas também de certa forma pelos patrões, né? E aí ela, quando começa a parecer que ela tá retomando a vida dela, é quando vai aparecer essa segunda figura masculina que eu comentei. E que aí é o outro ponto que eu falei que me incomoda, porque assim, essas figuras masculinas que não são o ponto principal da história, eles acabam sendo os responsáveis por tudo que acontece na vida dela. Porque ela é uma protagonista que em nenhum momento parece que ela consegue ter as rédeas da vida dela. Ela fica constantemente sendo jogada ao vento de um lado para o outro, sempre dependendo do que essas figuras masculinas acreditam que seja o que ela merece, sabe? Então agora você vai pra cá, porque é pra isso que você serve, ou é pra. Eu te quero é pra isso, sabe? E tudo bem, ok. A gente sabe que, porque it's a man's world e tal, ainda mais naqueles tempos, né? A mulher dependia. Ok, mas assim, se o Thomas Hardy ele tava tentando tanto denunciar isso, porque ele foi na época muito criticado, foi considerado uma obra transgressora por ele ter jogado na cara da sociedade a desigualdade de tratamento entre os homens e as mulheres, né? Mas assim, até que ponto ele não estava perpetuando tudo isso? Porque se hoje em dia a gente vem com esse tipo de discurso e tem gente que não entende que é piada, quando é uma piada ou quando é uma ironia, tem gente que acha que é sério. Imagina naquela época, os caras lendo isso aqui, eu tenho certeza que alguém deve ter dito, mas é isso mesmo, nossa, parabéns, Thomas Hardy, e não pegou a intenção real dele, sabe? E assim, seja por ele, por ser um fruto da sua época, né? Ou, e aí é o meu principal ponto, por ele ser um autor homem escrevendo uma personagem mulher, né? Acho que isso também conta bastante. Ele não deixou de pecar em vários momentos, em comentários sutis, em entrelinhas, sabe? Onde a gente percebia um pouco desse preconceito velado, que ele é estrutural. Então, ele, como homem, seria realmente muito difícil não colocar em algumas pinceladas, mesmo que sem querer, sabe? Mas por isso que eu acho que não funciona tão bem essa obra como crítica a tudo que ele dizem que ele se propôs a criticar, porque em alguns momentos aonde não era o momento de se colocar uma situação ou um comentário, né, machista, ele colocava, por menor que fosse. Né? Então, como eu disse, pode ser por ser fruto da época ou pode ser por ser um homem. Porque em Jane Austen e nas Brontë, por exemplo, que eu tô sempre puxando, né, aqui pro assado, a gente não vê esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que isso também pesou um pouco aqui. Enfim, o que eu posso falar? Fiquei, assim, fiquei bem revoltada quando eu li, tá? Como eu disse, eu entendi a crítica, eu entendi que ele quis apresentar, se a ideia dele era apresentar todos esses problemas e o quanto a mulher às vezes é julgada de uma forma completamente diferente, hostilizada, né, por coisas que às vezes acontecem a ela. E quando é com o homem que acontece a mesma coisa, o homem, pra ele, é normal, né? Isso a gente sabe que é assim, até hoje a gente vê todos os dias isso. Ok, eu entendi. Nesse ponto, ela é até super, hiper realista, porque é um realismo até incômodo, chega a ser repetitivo a maneira como ela é constantemente hostilizada por todos. E quando a gente acha que ela vai ter uma chance de redenção, quando se aproxima assim um momento que tu acha que vai dar aquele respiro, não, tá, agora ela vai superar, essa superação vem na figura do quê? De outro homem, sabe? Então é por isso que pra mim não funciona como uma grande revolucionário de crítica, não. Porque a única salvação que ela encontraria seria através de outro homem. E mesmo assim, ela ainda vai ter que penar. Vai ter que penar com esse cara e com ela mesma, o que é pior. Ela vai passar capítulos e capítulos se autodepreciando, sabe? Se sentindo culpada por um pecado que foi cometido a ela e não algo que ela cometeu, que ela buscou, né? Mas ela se pune o tempo inteiro, então é bem, até, eu acho que
vale aí um aviso de gatilho até nesse sentido. Enquanto os homens não. Até o próprio Alec, que é o primeiro personagem masculino ali que, né, se achega a ela, e que pra mim é o vilão principal, podemos botar assim, eles vão ficar assim, sempre naquele seu pilar de autocomiseração, de autocompaixão. Pra esses personagens masculinos são dadas, é dada a chance de reparação e de explicação e de reintegração na sociedade, né? Como a gente sabe, ok, que acontece com os homens e tal. Mas aí, para chegar no final do livro e ter o final que nós temos aqui, que é aquele. Que é aquele que talvez seria aceito até na época como a única solução para ela poder ser ainda lida como uma donzela, que é o subtítulo que o Thomas Hardy desejava, né? É o final, assim, Dama das Camélias, sabe? O final da nossa Lucíula, do Brasil, aqui, nossa brasileira. É o único final aceitável para uma mulher que passou pelo que ela passou ser minimamente perdoada. E para mim isso eu não engulo, sabe? Então, assim, não consigo. Eu acho, sim, que o Thomas Hardy pode ter sido transgressor por ser um homem na época dele, querendo escrever algo sobre a mulher, mas pra mim não funcionou. Eu acho que ele podia ter lido um pouco mais de Jane Austen, de repente, quem sou eu pra falar, né? Talvez entendedores, estudiosos de Thomas Hardy venham aqui um dia e me xinguem se descobrir que esse canal existe. Mas, enfim, não acho que funcionou, acho que tinha outras formas. Não me apetece em nada essa questão dele dar muito mais espaço para os personagens masculinos se desenvolverem e não dar profundidade nenhuma para a personagem principal, para a protagonista. Ela não tem nenhuma característica além de ser bonita e submissa, enquanto os homens cagam toda a vida dela e ainda tem uma chance de redenção. Então, assim, estou puta mesmo, tá? Eu acho, assim, talvez se o Thomas Hardy tivesse lido um pouco mais de Jane Austen, a escrita dele seria um pouco diferente e a vida da Tess poderia ter sido um pouco minimamente feliz. É isso então, pessoal. Deixo vocês hoje aqui com a minha indignação e com um grande beijo. Até o próximo vídeo.